Nós vamos estar agora orando, tá? Todos juntos, colocando o nosso coração diante do altar do Senhor. Vou pedir para você fechar os teus olhos, e todos que não estão fazendo a campanha nesse momento, eu vou pedir para que você esteja me ajudando a interceder, tá? Interceder pela vida de todos nós que estamos em campanha, tá bom? Então eu vou pedir agora, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se você está assistindo com a família, aí se você está celebrando com a família, eu vou pedir para que vocês deem as mãos agora, para que vocês se aproximem, para que nós estejamos juntos, isso, dê as mãos, para que a gente esteja juntos agora em oração, colocando diante do altar do nosso Deus esse tempo tão precioso na presença dele, tá? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, somos muito gratos ao Senhor, Deus, pela tua graça, Pai, que é sobre nós, Deus. Tudo que nós recebemos do Senhor, todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor, não é nada, Deus, por mérito nosso, Pai. Nós não temos mérito algum, Pai. É tudo graça do Senhor, é tudo bênçãos do Senhor que tem vindo sobre nós. Nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração no teu altar nesta noite. Formamos aqui, Pai, uma comunidade, uma igreja, o teu povo reunido, Pai. E agora, Pai, todos juntos, abençoamos, Pai, uns aos outros, Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de todas as pessoas que estão fazendo a campanha, Pai. Aqueles que estão, Senhor Deus, avançados, Pai, na sétima, na sexta, na quinta, na quarta semana. Deus, abençoa, Pai, completa essa obra, Deus. Realiza, Deus, a bênção na vida desse irmão, dessa irmã. Aqueles que estão, Senhor Deus, na segunda, terceira semana, fortalece, Pai, para que estejam indo até o fim, Pai, sendo firmes, Senhor Deus, no propósito de estar diante do Senhor, Pai. E Deus, aqueles que estão começando uma campanha hoje, Pai, abençoa o Senhor Deus. Que esse caminho seja um caminho vitorioso, Pai. Que o Senhor mova, Pai, os céus e faça o impossível na vida de todos, Pai. Nós colocamos a tua santa igreja diante do teu altar. Abençoamos a tua santa igreja, Senhor Deus. Abençoamos, Senhor Deus, o teu santo povo que se reúne em teu nome para buscar a tua face, Pai, e para experimentar o teu milagre, o teu poder. Abençoe, Deus, com a tua graça. Derrama do teu Espírito Santo, Pai, e move esse lugar, Pai. Deus, toca o coração dessa casa, dessa família, e que isso que está sendo colocado, Deus, em oração pela vida deste teu filho, desta tua filha, Pai, se concretize, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu creio que tudo que eu coloquei diante do Senhor, o Senhor fará, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Deus quer falar contigo. Deus quer abençoar o teu coração. Não é por acaso que nós estamos aqui reunidos para celebrar e para adorar o nome de Jesus juntos. Eu quero hoje conversar com você sobre um tema que é muito importante, que cabe muito para esse momento que nós estamos vivendo. E o tema que eu quero conversar com você é este: quando nós somos tentados a desistir. Quando nós somos tentados a desistir. Porque eu vou dizer a verdade para você. Todos nós temos no nosso caminho as nossas dificuldades e as nossas lutas. Passamos por muitas decepções, passamos por muitos problemas, passamos por tempos de vazios, passamos por vezes em que nós nos decepcionamos dentro de um projeto, dentro de um caminho com Deus. E são muitas as pessoas que têm sido tentadas a desistirem, têm sido tentadas a pararem, abandonarem o barco. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, é apenas um verso da palavra de Deus, mas que traz um significado maravilhoso. Um significado de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que restitui. Eu não combinei com o Vitor, com a Priscila e com a Carol, mas esse último cântico é exatamente a palavra que nós vamos receber neste momento. João, capítulo 21, verso de número 9, a palavra do Senhor diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira,
peixe sobre brasas e um pouco de pão. O que está inserido nesse texto? Qual que é essa história dentro dos evangelhos? Os evangelhos são maravilhosos. Eu quero incentivar você a ler os evangelhos, a ler a vida de Jesus, o caminho de Jesus. Esse texto que nós lemos, ele trata daquele momento quando, depois que Jesus ele foi traído, depois que Jesus foi negado, a Bíblia diz que todos traíram. Não foi só Judas que traiu o Senhor Jesus. Todos traíram. Ficaram com muito medo, ficaram muito assustados, saíram correndo, cada um correu para um lado, desesperados, na hora que Jesus foi preso pela manhã. E Pedro, Jesus tinha advertido ele na noite anterior, Pedro tinha prometido para o Senhor que jamais o deixaria, que jamais o abandonaria, que jamais o negaria. Jesus tinha advertido ele a respeito da sua fragilidade, a respeito das suas dificuldades, dos seus problemas de caráter. Jesus conhecia muito bem Pedro, assim como Jesus conhece eu e você. E a verdade é que naquele momento da prisão de Jesus e durante todo aquele dia que Jesus passou sofrendo de um lado para outro, sendo levado de um lado, sendo arrastado de um lado para outro, sofrendo todo tipo de vitupério, fizeram todo tipo de sofrimento em Jesus. E durante esse tempo, os discípulos sumiram, desapareceram. Jesus, ele morreu na cruz e depois de algum tempo ele foi enterrado, ele foi colocado no sepulcro e passou-se o sábado e no domingo pela manhã os discípulos foram surpreendidos pela notícia, ainda que Jesus tivesse falado para eles, mas eles foram surpreendidos pela notícia de que a pedra havia sido removida e de que o Senhor não estava lá. Ficaram um pouco preocupados, alguns, achando que, de repente, alguém tinha tirado o corpo de Jesus dali e tal, mas depois ficaram sabendo que, na verdade, Jesus ressuscitou. Jesus já tinha falado para eles, já tinha falado com eles a respeito de tudo que ia acontecer. Mas agora eles estavam recebendo a notícia. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para eles algumas vezes e eles estavam reunidos e eu fico imaginando como que estava o coração deles. Alguns um pouco incrédulos, não acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo, era algo muito diferente de tudo que já tinha acontecido. Mas eu fico imaginando que o coração de alguns deles estava meio quieto, no sentido de um sentimento de dor, de ter abandonado o Senhor Jesus, de ter traído, de ter negado, de não ter sido um discípulo que defendeu o seu mestre ou alguém, um amigo que esteve presente em todo o tempo. Eu não sei se algum momento você já teve esse tipo de sentimento, um sentimento de decepção com você mesmo, por você ter falhado, por você ter errado. Mas eu, olhando para o texto ali do Evangelho de João, no capítulo 20, eu percebo que era esse o sentimento que estava no coração de Pedro. Porque quando Pedro ele vai acompanhando Jesus e ele nega Jesus, e depois que ele nega Jesus, quando o galo canta e ele olha, Jesus está olhando para ele. E diz o texto bíblico que Pedro ele chorou. E foi um choro amargo, não é um simples choro. Não é um choro que você chora por causa de uma dor que você está sentindo, mas é um choro de alma. É alguém que sofreu uma decepção muito grande. E essa decepção Pedro sofreu com ele mesmo. Como quem diz, eu fui infiel. Eu, na hora que Jesus mais precisou, eu não acudi. Eu não cumpri a palavra que eu disse para ele. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu nunca mereci estar perto dele. Eu não mereço ser um discípulo dele. Sabe aquela história que Jesus tinha falado lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus se encontrou com Pedro e chamou Pedro para ser um pescador de homens? Era um dia em que Pedro não tinha pego mais peixe algum. Estava encerrando aquele período da vida de Pedro. Pedro já não estava conseguindo mais pegar peixe. Aquele momento da vida de Pedro de ser pescador de peixe estava acabando.
Deus estava chamando ele, Jesus estava chamando ele para um novo tempo. Naquele dia, Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E Pedro caminhou com Jesus por esses 3 anos, mas agora, nesse momento em que Pedro nega o Senhor, nesse momento em que a tristeza abate o coração de Pedro, no coração de Pedro há uma única certeza: eu não sirvo para isso que o Senhor me chamou. Eu não sirvo para isso que o Senhor me chamou. Uma decepção muito grande de Pedro com ele mesmo. Eu não poderia ter feito isso. Eu não poderia ter errado do modo que eu errei. Eu não devia ter falhado do jeito que eu errei. E eu pergunto nessa noite, quantos de nós não traz esse sentimento dentro da gente? De você ter falhado em algum momento do teu ministério. De você ter falhado em algum momento da tua família. De você ter falhado no teu relacionamento com Deus. De você ter falhado no teu compromisso com Deus. E por conta disso você traz uma tristeza e você traz um alto flagelo, um alto sofrimento. Você impõe a você um sofrimento por você ter traído ao Senhor Jesus de alguma forma na sua vida. Por você ter negado o Senhor Jesus, o Senhor que nunca te negou. Você negou ele na hora que ele mais precisava. Era esse o sentimento que Pedro tinha. Eu neguei o Senhor Jesus na hora que o Senhor mais precisava. Na hora que eu precisava me posicionar, na hora que eu precisava tomar uma decisão, na hora que eu precisava ficar firme em Deus, eu falhei, eu errei. E aí vem esse desejo de desistir. Nós somos tentados a desistir e a voltar ao processo anterior da nossa vida. E é isso que acontece, na verdade, com Pedro e com seus amigos. Porque eles vão lá, pegam a velha rede, vão lá, pegam o velho barco e eles voltam a pescar. E eles agora estão lá no meio daquele lago pescando. Jesus tinha ressuscitado, uma confusão, um silêncio no coração deles. E eles estavam lá, Pedro tinha voltado. Pedro tinha voltado ao processo anterior da sua vida. Ele tinha regredido. E ele estava de novo pescando peixes. E é impressionante como que Jesus faz. E como que Jesus está fazendo talvez com você nessa noite. Te chamando para voltar. Eu não quero que você olhe e veja eu aqui na frente. Mas eu quero que você olhe e veja Jesus te chamando para voltar. Jesus te chamando para você retomar o seu caminho com ele. Jesus está chamando de você de novo. Da mesma forma que Jesus está fazendo com Pedro nesse momento do texto que nós lemos. Porque Pedro está lá com seus amigos pescando e a noite inteira. E o texto bíblico diz que eles não pegaram nada. E eu fico imaginando como a gente pesca, né? A gente está lá, de repente, tinha outras pessoas pescando. Quem sabe os outros estavam pegando. E aí, de repente, ele estava no barco dele, ele olhava, alguém gritava do outro lado, olha, peguei um peixe aqui. E ele falava, oh, vamos para aquele lado lá. Porque parece que lá eles estão pegando. Mas Pedro, aquela noite, não conseguiu pegar nada. Ele e os seus amigos, a noite inteira, não conseguiram pegar nada. Mas, na madrugada, aparece um homem na praia. Eles até assustam, pensando que é um fantasma. Mas, de repente, Jesus se identifica. E na hora que Jesus se identifica, Pedro sai, pula do barco e eles vão correndo até onde Jesus está. Jesus diz para ele, olha, vocês vão até tal lugar e vocês lancem as redes. Na hora que Jesus fala isso, alguma coisa mexe com o coração de Pedro. Porque Jesus estava voltando lá para o começo, quando Jesus chamou ele. Lembra que quando Jesus chamou Pedro, lá em Lucas capítulo 5, Pedro tinha passado uma noite inteira sem pegar nenhum peixe? E aí Jesus aparece de manhã, pede para que ele avance com o barco para o meio daquele lago e que ele lance as redes no lugar que Jesus falou e ele tira uma grande quantidade de peixes? Pois é, aconteceu de novo. Jesus faz com que eles passem pela mesma experiência, pela mesma graça. E quando eles lançam a rede no lugar que Jesus falou, uma grande quantidade de peixes, 153 grandes peixes. E aqueles homens vêm tirando a rede e Pedro corre a se encontrar com Jesus. Quando Pedro chega na beirada da praia, na areia, Jesus está esperando Pedro e os seus amigos com uma mesa pronta. Está ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. É interessante, porque Jesus une 2 momentos muito especiais na vida de Pedro. O chamado dele, Lucas capítulo 5, quando ele foi chamado com aquela pesca maravilhosa, e Jesus retorna àquela pesca maravilhosa de novo. E esse momento aqui,
Fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Que remete ao coração de Pedro, quando Pedro negou o Senhor. Uma das vezes que Pedro negou o Senhor, ele estava próximo de uma fogueira. E Jesus, ele traz de novo esse cenário para poder curar o coração de Pedro. E para dizer para Pedro que, ainda que Pedro tivesse ficado completamente decepcionado com a sua atitude, Jesus não estava decepcionado. E Jesus não estava decepcionado porque Jesus já conhecia Pedro. Tanto que já o tinha advertido. Jesus não está decepcionado com você, meu irmão e minha irmã. Hoje, nesse momento, Jesus está trazendo os dois cenários ao teu coração e à tua mente. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Pessoas que já foram instrumentos de Deus, usados poderosamente por Deus. Mas que em algum momento da história se afastaram de Deus e hoje estão fazendo muito menos do que faziam. Quem sabe até está na igreja. Quem sabe até está no ministério. Mas está apagado. Mas está muito aquém. Mas não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não está mais crendo, acreditando na sua vida e no seu chamado. A palavra de Deus nessa noite é para você. E Jesus, ele traz diante de você os dois cenários. O dia em que você foi chamado, porque o Senhor fez você lembrar nessa noite, daquele dia em que você foi chamado para o ministério. E o cenário daquele dia que você falhou. E o Senhor traz esses dois cenários e coloca esses dois cenários diante de você para dizer para você que quando ele te chamou, sabia quem você era, mas ele te chamou porque você tem valor. E ele também está querendo dizer que, independente do que tenha acontecido, por mais que você tenha se decepcionado, por mais que o que você tenha feito realmente foi muito feio, foi muito ruim, foi muito chato, por mais que o que você tenha feito seja realmente digno de uma decepção, no entanto, Jesus já te conhece, ele conhece o teu coração, e ele sabe que você o ama, e ele sabe do valor e da importância que você tem. O Senhor está aqui para consertar com você, para te perdoar e para restaurar o teu caminho e a tua vida. Jesus tinha preparado um banquete, o banquete da reconciliação. Hoje, Jesus está preparando um banquete, comigo e com você, o banquete da reconciliação. O Senhor não quer que você desista. O Senhor não quer que você pare. Não desista porque alguém fez algo. Não desista porque você fez algo. Não desista. Hoje o chamado de Deus é para a sua vida. Hoje Deus quer falar com o teu coração. Porque todas estas coisas que nós estamos vivendo vão passar. E Deus quer que quando nós voltarmos às nossas atividades, ao nosso dia, como nós vivíamos, que você esteja muito melhor, preparado para viver esse novo tempo com Deus. Preparado para viver esse novo momento com Deus. Quando eles estavam naquele momento em que Pedro traiu Jesus, negou Jesus e os outros discípulos, quando eles estavam naquele momento, eles estavam num desespero. E eles não sabiam quando tudo aquilo ia acabar. Começou uma perseguição muito grande, Jesus foi preso, uma situação muito complicada, e eles estavam muito confusos. E eles estavam sem direção e sem saber quando que aquilo ia acabar. Mas acabou. Assim como tudo aquilo que a gente está vivendo hoje vai acabar. Essas coisas vão passar. A nossa vida vai entrar nos eixos. A nossa vida vai normalizar. Mas Deus, ele quer ir mais além com você. Deus quer te chamar de volta. Deus quer te trazer de volta. Deus quer restaurar a tua vida. E aí entra perfeitamente o cântico que nós ouvimos aqui com a Carol, a Priscila e o Vitor. Os anos que foram embora, o tempo que se perdeu, Deus quer trazer de volta, Deus quer restituir. Deus quer te trazer de volta para a igreja. Deus quer te trazer de volta para a casa dele. Deus quer te trazer de volta para o ministério. Deus quer te trazer de volta para a tua casa, para o teu lar. Deus quer trazer você de volta para o teu ministério. Deus quer usar você tremendamente e profundamente. Agora com mais experiência, agora com mais maturidade, agora mais preparado para servir a Deus. Deus está nesta noite chamando você. É por isso que essa mensagem entrou dentro da tua casa. É por isso que essa mensagem está falando ao teu coração nessa noite. Porque Deus está chamando você de volta. Deus preparou esta fogueira. Deus colocou o peixe sobre as brasas. Deus colocou aqui um pouco de pão para ele
trazer de volta você, porque você é muito importante para o ministério. Você é muito importante para aquilo que Deus vai querer fazer nos próximos anos aqui no nosso país e no lugar onde você está. Você é muito importante no projeto de Deus. Você é um instrumento de Deus, da graça de Deus. Deus ama a sua vida. E Deus está nesta noite falando com você e dizendo a você: volta, meu filho, volta para a casa do Pai, volta para o lugar onde você nunca devia ter saído, volta para o teu ministério, retoma a tua vida, porque eu quero usar você poderosamente. Deixa de ficar se esquivando do chamado que eu te dei. Mesmo você que ainda continua na igreja, mas que se esquivou, mas que está afastado, mas que está fazendo muito menos do que deveria estar fazendo, vivendo muito menos do que deveria estar vivendo. Assume a posição que Deus te chamou. Nesse encontro, depois eu quero convidar você para ler esse capítulo 21 de João. Logo que terminarmos a ministração, dá uma lida. E veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai por 3 vezes perguntar a Pedro, nessa fogueira, em volta dessa fogueira, comendo peixe, comendo pão, com todos os cenários ali, diante deles, com toda a introdução que Jesus fez, trazendo o dia do seu chamado e trazendo o dia do seu afastamento, do seu distanciamento do chamado. Pedro está ali junto com os outros e Jesus, ele se volta para Pedro. Jesus se volta para você nessa noite. E Jesus pergunta para Pedro algumas vezes: filho, você me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E aí Jesus, dali a pouco, conversa e tal, vira para Pedro de novo e pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus conversa e tal, de repente Jesus volta de novo para ele e diz: Pedro, você me ama? E aí Pedro, o coração de Pedro entende. Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes. Jesus estava corrigindo. Jesus estava corrigindo. E na hora que Pedro entende, a resposta dele é diferente. Pedro olha para o Senhor e diz assim: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Pedro que duvidou do Senhor quando o Senhor falou que ele ia negar, que achou que o Senhor não sabia de tudo, agora estava reconhecendo. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus aproveita esse gancho de Pedro para dizer: se eu sei de todas as coisas, quando eu te chamei eu não acertei? Eu não acertei? Se eu já sabia quem você era e já sabia tudo o que ia acontecer, o dia que eu te chamei para o ministério eu não acertei? Deus está falando com você que está aí, do outro lado. Deus está falando com você. Deus está perguntando para você, Jesus está perguntando para você. O dia que eu te chamei, Fran, o dia que eu te chamei, Antônio, o dia que eu te chamei, Solange, o dia que eu te chamei, Vilma, você acha que eu não sabia o que eu estava fazendo? Você acha que eu não sabia o que eu estava fazendo no dia que eu te chamei, Marlene? Ele sabia. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente quem você era. Ele sabia exatamente o que você era capaz de fazer. Aliás, o Senhor sabe que nós somos capazes de fazer coisas bem piores. Mas mesmo assim, Ele nos chamou. E Ele nos separou. E hoje, o Senhor está falando para você: volte, 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 porque eu quero você de volta. Se você estava sendo tentado a desistir, não desista. Não desista, porque o Senhor não vai desistir de você. Se você está afastado da casa do Senhor, do lugar do teu acolhimento, do lugar do teu ministério, do teu serviço, volte. Tome a decisão e volte. Porque é tempo de retornarmos e de consertarmos a nossa vida. Porque o que Deus vai fazer nos próximos meses é algo muito maior do que nós podemos imaginar. Prepare o teu coração. Como alguém disse essa semana falando conosco aqui, alguém que não é da nossa comunidade, mas que tem participado conosco das celebrações, e ele disse assim: Pastor Maurício, ajunta cadeira na sua igreja. Enche de cadeira a sua igreja. Enche de cadeira a sua igreja. Arruma lugar. Porque o que Deus está fazendo é algo muito grande. E eu creio, eu creio, eu creio.
E você faz parte deste projeto. Você faz parte desse ministério. Por isso, volte para a casa do Senhor. Volte para o teu ministério, para o teu chamado e para o teu caminho com o Senhor. Deus abençoe o coração de todos, em nome de Jesus. De repente, a gente percebe que é hora de voltar. De repente, Deus faz com que tudo isso aconteça e Ele nos aproxima. Estou conhecendo pessoas e convivendo com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e nem sabia que existiam. Mas, de repente, Deus permitiu tudo isso para que nós pudéssemos estar juntos. De repente, Deus permite que uma tempestade venha para abrir o nosso coração, para nos trazer de volta. De repente, Deus permite até que a gente caia, para que a gente entenda que nós dependemos da graça dele. Como disse o apóstolo Paulo, eu dependo exclusivamente da graça de Deus. Eu não sou nada sem o Senhor Jesus Cristo e sem a força dele na minha vida. Nós somos totalmente dependentes dele. De repente, Deus muda e move todas as coisas. De repente, a gente está mais próximo da nossa família. De repente, a gente está olhando diferente para o nosso casamento. De repente, a gente está gostando de ficar em casa. De repente, a gente está com saudade da igreja, que a gente nem valorizava tanto. De repente, a gente está amando a nossa casa de oração. De repente, a gente está com saudade do ministério, que a gente não estava nem se importando com ele. De repente, Deus fez alguma coisa extraordinária na nossa vida, que mudou toda a nossa agenda, toda a nossa rotina. E nós começamos a perceber que algumas coisas que nós não dávamos valor eram muito importantes. De repente, começamos a sentir saudade dos nossos avós. E às vezes a gente passava tanto tempo sem vê-los e não sentia falta nenhuma. Mas agora nós queremos abraçá-los, porque começamos a sentir a importância que eles fazem em nossa vida. De repente, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida melhor, de construirmos um ministério muito melhor. De repente, nós temos a oportunidade de cumprir o projeto de Deus, de fazer a vontade de Deus aqui na terra. De repente, Deus move todas as coisas e mexe com todas as estruturas da nossa vida. De repente, Deus trouxe você aqui para você ouvir essa palavra. De repente, Deus prepara um momento para reconciliar com você. Deus veio atrás de você. Deus veio até onde você estava. Deus está aqui falando ao teu coração e à tua vida e dizendo o quanto você é importante. Eu quero convidar você para voltar o teu coração e o teu olhar para Deus. Voltar a tua vida para Deus. Hoje é isto que Deus tem colocado no meu coração. Há alguém aqui a se resgatar. Há alguém aqui a trazer de volta. Há um soldado ferido que Deus quer curar as feridas. Há alguém que Deus quer trazer de volta e colocar no ministério. E abençoar a tua vida e restaurar o teu caminho. E te levantar como instrumento nas mãos dele, como ele criou para ser. Deus não desistiu de você. Deus nunca se decepcionou com você. Ele sempre te amou. Ele sempre te amou. Deus conta com você. Deus espera você. Todos os dias, todas as vezes na igreja, Deus está lá esperando você chegar. Esperando você voltar. Esperando você correr para os braços dele. E ele vai continuar vindo ao teu encontro todas as vezes, até que você retorne. Porque você é ungido de Deus, separado pelo Senhor. Deus ama a sua vida e ele está cuidando de você. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Coloca paz no teu coração, porque tudo isso que nós estamos enfrentando vai passar. Mas Deus está aqui falando com você. E Deus está aqui chamando você nesta noite. Volta, retorne e cumpra o chamado do teu Senhor. Se o teu Senhor falou, faz. Se o teu Senhor convidou, vem. Se os braços do Senhor estão estendidos para você nesta noite, retorne agora. Volte para a presença de Deus, porque você é muito útil no ministério. Deus deseja usar a sua vida. Deus deseja abençoar você. Nós vamos orar. E eu quero convidar a todos que desejam retornar para o ministério, que desejam ser aquilo que Deus criou você para ser. Quem sabe você está na igreja
Quem sabe você está até servindo na igreja, mas você não está como Deus te pediu. Você não está com o coração aquecido, como Deus te separou para ser. Deus vai te chamar, porque algo tremendo e maravilhoso vai acontecer nos próximos dias na igreja de Jesus. Há um avivamento do Senhor vindo sobre nós. Há um tempo de Deus, um tempo de colheita muito grande vindo sobre nós. E Deus precisa de você. O Senhor está te convocando e dizendo que te ama. E pedindo para que você cuide da igreja dele. Obedeça o chamado do Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a vida de todos que estão aqui, Pai. Deus, o Senhor, somente o Senhor entende, Deus, por que veio esta palavra, Pai. O direcionamento, Pai, do meu coração era para um outro tipo de Senhor Deus de palavra nessa noite. Não eram, Senhor Deus, estas coisas que eu queria falar, Pai, que eu tinha preparado no meu coração para falar. Mas foi, Senhor Deus, por este caminho, por essa via que o Teu Espírito nos conduziu, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor está aqui nesta noite, recolhendo os seus, convocando os seus, trazendo de volta os seus, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que lhes são muito caros, Pai. Eu rogo, Deus, a Tua bênção e a Tua graça sobre todos, Deus. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Dá força, Pai, que este Teu filho, esta Tua filha precisam, para tomar, Senhor Deus, essa importante decisão de retornar. É tempo, Senhor Deus, de colocar a vida diante do Teu altar, para que o Senhor cure as feridas. É tempo, Senhor Deus, de retornar e de assumirmos, Deus, a nossa posição no Teu reino. É tempo de cura, é tempo de renovo, é tempo de chamado, é tempo, Senhor Deus, de avivamento. O Senhor tem nos preparado, Pai, e nós vamos, Senhor Deus, colher a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, prepara todos os Teus, Pai. Prepara a Tua igreja, Senhor Deus, porque algo muito grande o Senhor está fazendo. E nós recebemos nessa noite a porção da Tua graça e do Teu Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Deus, por esta noite. Abençoe a todos, Pai. Abençoe a vida deste irmão, desta irmã. Encaminha, Senhor Deus, cada um, Pai, para o lugar que deve estar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sem nenhuma rebeldia, Pai. Sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma indecisão, Senhor. Sem nenhuma, e se. Não, não. É tempo de voltar. E nós vamos voltar. E vamos cumprir o Teu chamado, Pai. Vamos cumprir o ministério que recebemos do Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe e derrame a Tua graça sobre todos os corações e sobre toda a Tua igreja maravilhosa que está aqui reunida. Obrigado por esta palavra, Pai, que cabe a todos nós, porque todos nós, em algum momento, pensamos em desistir. Todos nós, Senhor Deus, em algum momento falhamos, num ponto ou em outro. Mas nós Te adoramos, porque o Senhor não desiste. O Senhor sempre prepara uma fogueira. O Senhor sempre prepara peixes na brasa. O Senhor sempre prepara um pedaço de pão e um lugar para nos assentarmos à mesa. A mesa da reconciliação, a mesa do chamado, a mesa da amizade, a mesa do amor, a mesa dos ministros do Senhor. Nós estamos na mesa dos ministros do Senhor e todos que estão assistindo são ministros do Senhor. Que o Senhor, Pai, posicione cada um na sua posição e no seu lugar do Teu chamado. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Estenda as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você que está aqui e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.